Bem-vindo ao canal. Hoje juntos falaremos do inferno. Será que o inferno de fogo existe? O que a Bíblia diz sobre o inferno? O mistério do inferno de fogo. Ao longo dos séculos, a humanidade se viu envolta em debates acalorados sobre a existência desse lugar temido. Mas permita-me guiar você por uma jornada emocionante através das escrituras bíblicas, onde encontraremos respostas cativantes e de fácil entendimento. Vamos desvendar esse enigma e, no final, mergulhar na maravilhosa mensagem do amor de Deus. Inicialmente, devemos nos atentar às traduções antigas da Bíblia em português, como a versão Almeida, que utilizam a palavra inferno em alguns versículos, como o Salmo 16, 10 e Atos 2, 27. Muitos acreditam que o inferno é um lugar de tormento eterno, onde os maus são punidos incansavelmente. Mas será que isso é o que a Bíblia realmente ensina? Permita-me revelar a verdade. Não, a Bíblia não sustenta essa visão tão aterrorizante. Na realidade, essas traduções antigas do termo inferno referem-se ao Seol no hebraico e Hades no grego. Essas palavras, em sua essência, fazem alusão à sepultura, um lugar simbólico onde os mortos repousam em sua total ausência de existência. A Bíblia mostra que aqueles que residem na sepultura cessaram de existir. Os mortos estão inconscientes, incapazes de sentir qualquer dor. No inferno, não há trabalho, nem raciocínio, nem sabedoria, nem conhecimento. Eclesiastes 9, 10, versão Douay-Rheims, em inglês. O inferno não é um local repleto de lamentos e agonias. Na verdade, a Bíblia nos diz: sejam humilhados os maus, fiquem em silêncio no inferno. Tradução da CNBB, Salmo 31, 17 e Salmo 115, 17. Deus determinou que a punição pelo pecado é a morte, não o tormento eterno no inferno de fogo. Quando Adão, o primeiro homem, desobedeceu à lei de Deus, ele não mencionou nada sobre um inferno ardente como consequência. Em vez disso, Deus declarou a Adão: pois tu és pó e ao pó voltarás. Gênesis 3, 19. Adão deixaria de existir. Se um inferno de fogo fosse o destino de Adão, Deus certamente o teria mencionado. Deus não alterou a punição para aqueles que desobedecem suas leis. Muito tempo depois do pecado de Adão, Deus inspirou um escritor bíblico a afirmar que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Seria injusto impor uma punição além disso, pois quem morreu já foi absolvido de seu pecado. Romanos 6, 7. A noção de tormento eterno é repulsiva para Deus, como nos revela Jeremias 32, 35. Essa ideia contradiz o ensinamento central da Bíblia de que Deus é amor. 1 João 4, 8. Ele anseia por nossa adoração por meio do amor, não porque temamos ser atormentados eternamente. Mateus 22, 36 a 38. Essa é uma verdade profunda que devemos absorver em nossos corações. Agora, você pode estar se perguntando sobre pessoas boas que foram para o inferno. Aqui está a chave para entender: as traduções que usam a palavra inferno quando o texto original se refere ao Seol ou Hades podem nos levar a pensar que homens justos, como Jacó e Jó, esperavam ir para o inferno. Gênesis 37, 35 e Jó 14, 13. Nessas traduções, Atos 2, 31 a 32 menciona que Jesus também esteve no inferno durante o período entre sua morte e ressurreição. No entanto, devemos entender que, nessas ocasiões, o termo inferno simplesmente se refere à sepultura. Agora, vamos abordar a parábola do rico e Lázaro, contada por Jesus e registrada em Lucas 16, 19, 31. Essa parábola é uma história fictícia com o propósito de ensinar lições morais e apresentar a perspectiva divina sobre certos assuntos. Não se trata de um relato histórico. Portanto, não devemos interpretá-la literalmente como uma descrição do inferno. Se examinarmos a Bíblia atentamente, encontraremos detalhes sobre 9 pessoas que passaram pela sepultura, algumas traduzidas como inferno, e foram ressuscitadas posteriormente. Se estivessem conscientes enquanto estavam no inferno, certamente teriam compartilhado suas experiências. No entanto, é interessante notar que essas 9 pessoas não mencionaram nenhum tipo de tormento vivenciado durante esse período. Por quê? A resposta é clara: essas pessoas estavam inconscientes, como se estivessem em um sono profundo. João 11, 11, 14, 1, Coríntios 15, 3 a 6.
Mas de onde surgiu essa história do inferno de fogo e por que ela se difundiu amplamente entre tradutores e igrejas? Sua origem remonta às crenças pagãs. Os antigos egípcios acreditavam em um inferno de fogo, conforme retratado no livro de Andua, um conjunto de textos funerários do século XVI a.C. Essa obra descreve as pessoas sendo lançadas de cabeça nas covas de fogo, incapazes de escapar das chamas. Essa é uma visão do céu e do inferno egípcios. Curiosamente, essa noção não era parte do ensinamento dos primeiros cristãos no Novo Testamento. É importante ressaltar que o ensinamento do inferno de fogo não era uma parte central da pregação dos primeiros cristãos, que está no Dicionário de Teologia Cristã. No entanto, à medida que o conhecimento da filosofia grega começou a se infiltrar, a partir do segundo século depois de Cristo, alguns cristãos influenciados por essa filosofia sentiram a necessidade de incorporar esses conceitos em sua fé. A filosofia preferida por eles era o platonismo, os ensinamentos de Platão. Infelizmente, o platonismo incluía a crença de que as pessoas seriam atormentadas pelo fogo após a morte. De todos os filósofos gregos clássicos, aquele que teve a maior influência no conceito tradicional do inferno foi Platão. Descrita na História dos Infernos. O inferno de fogo foi utilizado como desculpa para torturar pessoas durante períodos sombrios da história, como a Inquisição Espanhola e o reinado da Rainha Maria I. Durante a Inquisição Espanhola, aqueles acusados de heresia eram queimados na estaca, e os torturadores justificavam esses atos dizendo que era uma amostra do sofrimento eterno que aguardava os pecadores no inferno de fogo. Na Espanha, a Rainha Maria I queimou cerca de 300 protestantes na estaca, alegando que ao fazê-lo estava imitando a vingança divina, pois acreditava que as almas dos hereges queimariam para sempre no inferno. Descrito na História Universal. É importante observar que, hoje em dia, algumas igrejas têm suavizado o ensino do inferno de fogo, mas muitas vezes fazem isso para agradar seus membros, não necessariamente porque acreditam que esse ensinamento seja falso. Como mencionado em 2 Timóteo 4:3, as pessoas geralmente preferem um Deus amoroso e acolhedor, e falar sobre pecado e culpa não é tão popular nos dias de hoje. Ao refletir sobre essas informações, podemos perceber que a visão de um inferno de fogo eterno não encontra respaldo nas escrituras bíblicas. As palavras traduzidas como inferno, geralmente se referem à sepultura, um lugar simbólico onde os mortos estão inconscientes. A punição pelo pecado é a morte, conforme declarado repetidamente na Bíblia. Deus é amor e deseja que o adoremos por meio do amor e não do medo. Ele é um Pai amoroso, não um juiz cruel pronto para condenar. Ao compreendermos a verdadeira natureza de Deus e seu amor incondicional, somos convidados a viver uma vida de amor, compaixão e perdão. Que essa mensagem traga conforto e esperança aos corações aflitos. O amor de Deus é imenso e está disponível para todos nós. Ele nos chama para um relacionamento profundo e significativo com Ele, onde encontramos paz, redenção e eterna alegria. Que possamos abraçar esse amor e compartilhá-lo com o mundo ao nosso redor. Um abraço a todos, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal, os comentários criativos serão bem-vindos. Até o próximo vídeo.